Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 8 de março. A colisão de dois trens causa um caos na zona leste de São Paulo. Uma rachadura gigantesca aparece numa rodovia do Paraná. Já em Mato Grosso, a falta de asfalto transforma uma estrada em atoleiro. E olha o que aconteceu com esse ônibus. Afundou no lamaçal e os passageiros tiveram que passar a noite na estrada. E você vai ver também. 2 pessoas morrem num incêndio em São Luís do Maranhão. Foi no cinema de um shopping e houve pânico na hora do fogo. E ainda, só este ano o Centro de Triagens de Animais Silvestres já recebeu mais de 4.000 bichos feridos ou perdidos em Goiânia. E uma homenagem especial nesse Dia Internacional da Mulher. É agora, no Brasil TV. A colisão de 2 trens em São Paulo provocou um caos na zona leste da cidade. Muita gente ficou sem transporte na hora de ir para o trabalho e esse não foi o primeiro caso, hein? Passageiros estão assustados, óbvio, com medo de acidente. Os 2 trens da linha 15 prata do monotrilho bateram 10 minutos antes da abertura da rede. Estavam se posicionando para pegar os primeiros passageiros às 4h40 da manhã. Um dos operadores teve uma luxação no braço. O acidente foi entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. O metrô queria continuar a operação entre as demais estações, mas com o apoio do sindicato, os trabalhadores decidiram parar a linha completamente, alegando falta de segurança. Houve problema de sinalização, problemas que culminaram com o problema maior que foi a colisão dos trens. Nós achamos que isso é muito grave, que isso aponta que o problema está no sistema e não na conduta individual de um ou outro trabalhador. O metrô, então, pediu à prefeitura para acionar a Operação Paese, com 40 ônibus, e atender os 115 mil passageiros que usam o monotrilho. Alguns reclamaram da demora. Estou esperando o Paese, que não passou nenhum, porque tem gente que já está desde as 5h30 e nada. Está tudo lotado lá na Sapopemba e eles falaram assim que um Paese quebrou. Aí tá uma confusão danada, é o monotrilho, é o Paese, a gente não sabe o que fazer. Como peças caíram na avenida, os agentes de trânsito interditaram parte da Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo, uma das mais importantes da zona leste de São Paulo. É aqui nessa central que é feito todo o monitoramento da linha 15 prata do monotrilho. Daqui, os supervisores de tráfego controlam e orientam os operadores. O metrô ainda está apurando as causas do acidente. O diretor de operações explicou que o monotrilho tem o sistema CBTC, sigla em inglês para controle de trem baseado em comunicações. Esse sistema é responsável por evitar colisões, mas a hipótese é de que hoje ele tenha falhado. O nosso sistema de controle e circulação de trens, ele é muito seguro. Tá? Existe toda uma proteção, espaços mínimos entre trem, então tudo isso é controlado através de um software que é super seguro, que tem todas as garantias, e certificados de segurança em cima dele. Agora nós precisamos entender por que isso não funcionou. Os trens do monotrilho não precisam de operador. Eles são controlados da central. Mas, atualmente, o metrô mantém operadores nos vagões. Uma hipótese é que o operador assumiu o controle e cometeu um erro. Não é para ter a operação manual por condutor. Os trens são trens driverless, sem condutor, com sistema de sinalização muito preciso, que é o CBTC. Isso tudo tem que estar funcionando na sua plenitude, todo comissionado, para que a confiabilidade do sistema seja perfeita. Então, não é para acontecer isso. A linha 15 prata não usa vagões tradicionais, com rodas e trilhos de metal. As composições passam por um trilho único, suspenso, e usam rodas com pneus. É o único monotrilho em operação na rede paulista. Inaugurada em 2014, passou anos operando com apenas 2 paradas. Em 2018, 9 anos depois do início da construção, o governo do estado entregou mais 4 estações. A linha chegou ao formato atual com 11 estações em 2021. Pelo projeto original de 2009, a linha teria 7 estações a mais e chegaria até a cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. A batida de hoje não foi a primeira. Em 2019, 2 composições também bateram de frente na mesma estação Jardim Planalto. Laudo do metrô apontou falha humana.
No mesmo ano, um pneu caiu de um dos vagões, mas não atingiu ninguém que passava pela ciclovia, que passa por baixo da estrutura. Em 2020, a linha ficou 13 dias parada por causa de problemas técnicos. A sucessão de falhas assusta os passageiros. Deus me livre se sair cair de cima com as pessoas, e aí? Eu já pensei em me pendurar e pôr as pernas por dentro dos ferros, para se salvar, né? Mas não é fácil. Apesar do histórico, o metrô garante ao passageiro que a linha é segura. O sistema é muito seguro, ele pode utilizar sem nenhuma preocupação. Um trecho da BR-277 no Paraná foi fechado por causa de uma rachadura gigantesca na pista. A rodovia foi fechada à meia-noite no quilômetro 33, já no município de Morretes, no litoral do Paraná. Mas a interdição da BR-277 acontece bem antes, no ponto aqui de onde a gente fala, na antiga praça de pedágio de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para evitar que o congestionamento se acumule lá perto do local das rachaduras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a fenda aberta na pista tem 500 metros de extensão. O local foi avaliado por geólogos que concluíram que o trecho está geologicamente comprometido. E isso significa que não há previsão para a liberação total do tráfego na rodovia. A BR-277 liga Curitiba ao litoral e as equipes trabalham para a liberação do trânsito em meia pista, nos dois lados, mas também ainda não há previsão para isso. Até lá, a PRF e o DENIT pedem aos motoristas que evitem a viagem ou busquem rotas alternativas. A estrada passou a ser administrada pelo governo federal no final de 2021, com o fim dos contratos com as concessionárias, mas também não há data ainda para a assinatura de uma nova concessão. Essa interdição da BR-277 provoca uma preocupação adicional, porque essa rodovia é a principal ligação entre Curitiba e o Porto de Paranaguá para o transporte de cargas. E a colheita nas áreas agrícolas está para começar. Então, se o problema não for resolvido, os produtores vão ter dificuldades para escoar a safra. Em Mato Grosso, uma rodovia também está intransitável. O problema é a falta de asfalto. Com a chuva forte, a estrada vira um atoleiro. Viajar pela MT-170 no noroeste de Mato Grosso, nesta época do ano, é um teste de paciência. O trecho de terra tem quase 300 quilômetros entre os municípios de Castanheira e Colniza. A viagem, que poderia ser feita em um dia, pode demorar uma semana. Que é complicado. Choveu, o trem fica difícil. Esse ano parece que está um dos piores. Eu estou aqui já há 8 dias praticamente na estrada, está complicado. E o senhor está transportando o quê? Estou transportando grão, soja. A caminhãozada lá para trás tudo atolado e não sabe o dia que chega e vamos lá carregar na Colniza, não sabemos o dia que vamos sair de volta na Castanheira. Então tá complicado, a situação aqui está muito complicada mesmo. Pelo menos 6 cidades dependem diretamente do trecho. Por causa da chuva e da falta de manutenção, atoleiros se formam ao longo do caminho. Esse ônibus de viagem ficou atolado e os passageiros tiveram que passar a noite por lá. A gente confia, a gente entra no ônibus, vem com fé para chegar no ponto, né? Mas aí a gente chega e debate com essa questão dessa lama aqui, ó. Esse asfalto tem que sair. Difícil ver pai de família, tanta criança nessa estrada aí, né? A MT-170 foi federalizada em 2008 para que a União fizesse a pavimentação. Como as obras não foram realizadas em mais de 10 anos, o governo solicitou que o trecho passasse para a administração estadual. Com a estrada novamente sob a gestão de Mato Grosso, a situação do trecho não asfaltado continua na mesma. Para um veículo pesado como um ônibus ou caminhão, conseguir sair de um atoleiro como este precisa ser puxado por máquinas. Não tem jeito de passar sozinho o caminhão. Todo ano é esse crítico. Esse ano está sendo pior ainda. Os caminhoneiros se organizam em mutirão para liberar o tráfego. O que destranca a estrada e ajuda nós muitas das vezes é os próprios caminhoneiros. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso disse que tem máquinas trabalhando diariamente nos pontos de atoleiro da MT-170, que desde que assumiu a gestão da rodovia em junho do ano passado, assinou uma ordem de serviço para asfaltar 4 dos 6 lotes da estrada e que esse serviço deve começar depois do período chuvoso. Um raio caiu numa fazenda em Vilhena, em Rondônia, e matou 17 animais.
O prejuízo pode chegar a R$50 mil. Ontem, no final do dia, o senhor Moacir, que mora desde 1986 em Vilhena, foi até a sua propriedade, que fica a 25 quilômetros da cidade, e se deparou com 17 garrotes mortos no pasto. De acordo com o morador, cada garrote tinha em média 12 arrobas. A maioria deles estava embaixo de uma árvore quando o raio caiu e matou todos. Segundo o Moacir, um temporal passou pela propriedade na segunda-feira, mas ele só conseguiu voltar até lá ontem à tarde. Os animais não tinham sinais de violência. Todos foram coletados e separados para o devido descarte. Agora o que fica é correr atrás do prejuízo, já que cada animal estava custando em torno de R$3 mil. Lierberson Pimentel, para o Brasil TV. 4 anos depois da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem, o município mineiro de Brumadinho está recebendo R$232 milhões. Esse valor faz parte do acordo judicial para a reparação de danos e vai ser usado para melhorias na área de saúde. O dinheiro caiu na conta e a população da cidade espera melhorias no serviço do hospital. Muitos casos aqui tem que ser transferido para Betim ou para outros hospitais. Imagina se nós tiver aqui CTI, outras áreas, para nós vai ser uma melhoria e tanta, né? E é exatamente na ampliação dos serviços que o dinheiro deve ser investido. Ao todo, são R$232 milhões. O único dinheiro que será diretamente administrado pela Prefeitura. 218 milhões vão ser usados exclusivamente na manutenção, ampliação dos serviços e compra de equipamentos do Complexo Hospitalar de Brumadinho até 2026. O restante do dinheiro foi dividido da seguinte forma: R$2,5 milhões nos serviços de assistência social e os quase 11 milhões restantes na contratação de profissionais da saúde e da assistência social. A gente estima que com a instalação do CTI deve ser contratados cerca de 20 médicos e mais ou menos 50 profissionais, dentre eles fisioterapeutas, psicólogos, assistente social. A área de saúde mental de Brumadinho também vai receber recursos para melhorar a estrutura de atendimento à população. Nós tivemos um acréscimo significativo em diversas situações de adoecimentos, nas mais variadas formas, quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de crianças com alguns tipos de transtorno. Esse dinheiro vem do acordo de reparação feito entre a Vale e o governo do estado em 2021 de mais de R$37 bilhões. Os gastos vão ser fiscalizados por uma auditoria independente. O governo de Minas, os ministérios públicos e a Defensoria Pública também vão monitorar se o recurso vai ser usado da forma definida. Um dinheiro que vai ajudar bastante a nossa população. Um incêndio no cinema de um shopping provocou pânico em São Luís. 2 pessoas morreram e a polícia investigou o caso. As imagens mostram o desespero nos corredores do shopping Rio Anil, um dos mais movimentados de São Luís. A correria foi para escapar do incêndio que tomou completamente 3 salas de exibição do cinema e parcialmente uma outra. Os bombeiros começaram os trabalhos ainda na tarde de ontem e viraram a madrugada. 2 corpos foram localizados nos escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o fogo teria começado no forro de uma das salas do cinema e depois se espalhado rapidamente para as outras. Ainda de acordo com os bombeiros, as documentações do shopping e do cinema estão regulares. 13 pessoas ficaram feridas. Todas foram levadas para hospitais da região. Abigail estava numa das salas. Alarme de incêndio não teve, sprint de água lá no momento não teve. A gente só saiu correndo, a gente só sabia que queria sair dali. Porta do pânico, a lâmpada não acendeu para ter um indicativo para onde fugir. A gente teve que fugir por onde a gente entrou. Só que na hora que a gente foi fugir, que a gente desceu a escadaria, o teto desabou, pegando fogo. Só que quando a gente desce a escada, nossa, foi uma cena assim de filme, sabe? Impressionante, muito fogo assim caindo. A rede de cinemas Cinesystem disse que está acompanhando as investigações e auxiliando as famílias das vítimas. A administração do shopping afirmou que está prestando assistência às vítimas e às famílias. A seguir, animais recebem cuidados em Goiânia antes de serem devolvidos à natureza. E uma reportagem especial no Dia Internacional da Mulher.
O Centro de Triagem de Animais Silvestres em Goiás já recebeu esse ano quase 4.000 bichos feridos ou perdidos. Eles são tratados e devolvidos à natureza. Esse tamanduá-bandeira adulto tinha acabado de ser resgatado em um condomínio na GO 020 em Goiânia. Os moradores chamaram os bombeiros porque ele estava passeando pelos jardins das casas. O bichinho parecia assustado. Ele foi trazido para o CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, às margens da BR-153. Esse ano, os bombeiros já resgataram mais de 3.800 animais em Goiás. Boa parte veio para o CETAS. Aqui existe toda uma estrutura hospitalar para tratar animais silvestres que chegam debilitados. Hoje, um está internado na UTI e 5 na enfermaria. Entre eles, essa coruja, que caiu em uma armadilha para ratos. Elas procuram comida, né? Então ela vê o rato ali, ela vai pegar o rato, acaba se machucando, acaba impregnando na pena, no bico, nas pernas. Aí a gente conseguiu tirar, a gente remove com óleo e maisena e depois água morna para poder voltar as penas para o lugar. Esse viadinho catingueiro, de apenas 2 meses, chegou há 3 semanas. A mãe foi atropelada e morreu. Ele ficou sozinho em uma estrada de Anápolis. Agora é esperar ele crescer e estar pronto para voltar à natureza. Aqui na sala de filhotes hoje tem 11 animais. Entre eles, essa onça parda, não vou chegar tão perto, olha só. Ela tem aproximadamente 45 dias. Chegou aqui há 2 semanas. Foi encontrada sozinha na beira de uma estrada. E ó, é bem arisca. Ela fica juntinho dos ursinhos de pelúcia, que são usados para substituir a família. Hoje, no CETAS de Goiânia, estão quase 400 bichos. São animais silvestres capturados por órgãos ambientais e bombeiros ou trazidos pela própria população. Além do resgate, a gente tem a apreensão dos animais, que os órgãos ambientais de controle fiscalizam quando o animal está ilegal, ele é apreendido. Então eles trazem para a gente para fazer esse trabalho também de reabilitação para devolver para a natureza. Esse vídeo mostra um lobo-guará sendo solto na natureza depois de ser reabilitado. Eu só quero o bicho livre. Ele estando livre na natureza, ele poder viver, que ninguém merece ficar num cativeiro. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Danilo Vieira, no Rio de Janeiro, fez uma reportagem especial ouvindo mulheres sobre suas experiências. Vamos acompanhar. Antes de mais nada, eu queria pedir licença. Afinal de contas, hoje é Dia Internacional da Mulher. E enquanto homem, eu sei que o meu lugar nessa data é mais de ouvir do que de falar. Mesmo assim, tem uma coisa que nesse dia de hoje é importante que todos os homens repitam, que a luta por liberdade, respeito e igualdade entre gêneros precisa ser uma luta masculina também. Vamos junto. Existe toda essa naturalização, entre aspas, de que a mulher ela tem que ser a responsável pelo cuidado do lar, que a mulher tem que ser responsável pela tarefa do cuidado, desse trabalho não remunerado. As mulheres elas têm o direito de estarem nos cargos que quiserem ocupar, com a sua competência, com igualdade salarial, assim como os homens. Eu trabalho numa empresa onde tem pessoas que não conseguem chegar lá, sempre foram homens que foram chefes. Hoje tem mulheres chefes lá maravilhosas e eu acho que é por aí. É uma data para marcar, para lembrar, né? Nós precisamos desse marco. Não acho que seja uma data para reconhecimento, eu acho que seja uma data para lembrar que existe um gênero, né, que sem ele não existiria humanidade, né, e que é digno de respeito. As datas são importantes para que a gente conquiste coisas, como direitos. Significa muito. A mulher significa tudo nessa vida. Em situações de quererem se colocar acima de mim, justamente por eu ser uma mulher. Então eu nunca permiti que isso acontecesse. Sabia qual é o meu lugar, o meu espaço, sempre respeitei o do próximo e quero que respeite o meu também. Mais do que um salão, um espelho ou uma escova, o que a Mari herdou da avó dela foi um jeito todo próprio de ser e de estar neste mundo. Minha avó sempre foi uma grande referência e ela sempre foi muito crucificada por causa disso. Enfim, ela sempre foi muito exuberante, reverente. Eu lembro que a cozinha dela era um azulejo de cada. Só não vá pensando que o caminho foi fácil. Sabe como é?
Cidade pequena, olhares, comentários, gente criticando a roupa, o cabelo, o jeito dela. As pessoas às vezes nem falavam muito, né? Mas o olhar já diz tudo, né? Olhavam torto, assim, né? Tipo, pessoas da minha família mesmo, assim, sempre davam uma zoadinha, né? Sempre davam uma desvalorizada, assim, como se aquilo que eu estivesse usando fosse esquisito, não fosse adequado, né? Porque eu gostava de misturar, gostava de botar cor, gostava de brilho. Cortei o cabelo curto, quando todo mundo gostava de ter o cabelo grande. Um dia a Mari cansou, fez as malas e foi embora. Eu vim fugindo. Não conscientemente, mas hoje eu tenho essa consciência. Vim fugindo, vim estudar moda, né, que era o mundo que eu queria conhecer. Eu achava que o Rio era uma referência para mim de cidade grande perto de Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, ela se encontrou ao descobrir a possibilidade de ajudar outras mulheres a se sentirem bem consigo mesmas. É isso que este espaço oferece. Chama Salão Azul, mesmo nome do salão que a avó dela abriu em Petrópolis 80 anos atrás. Imagina a minha avó, em 45, uma mulher já super moderna que trabalhava fora. Ela teve que ser essa pessoa forte, assim, né, também de se impor, e as pessoas achavam isso super estranho. E é isso que eu tento oferecer hoje aqui no salão, né, da gente perder esse medo de desagradar e de ser maravilhosa, né, porque eu acho que uma mulher livre é uma mulher bonita, né. E no que diz respeito a Rosângela, liberdade foi algo do qual ela nunca abriu mão. Ela tem o trabalho dela, a carreira dela, as viagens dela. Gosta de viajar? Muito. Para onde você foi recentemente? Para Roma. Onde mais? Já fui para Nova York, para Orlando, para Madrid, para Búzios. O combinado é o seguinte: quando a Rosângela viaja sozinha, o Alexandre, marido dela, fica em casa pesquisando dicas de passeios e lugares para ela visitar. É muito legal quando ela chega e pessoalmente me conta tudo. Eu acho que essa chegada é muito bacana, né? Eu fico feliz de ver ela sorrindo. Ela tá estando feliz, eu também estou feliz, né? Porque às vezes eu não estou fisicamente com ela, mas a gente tá junto. Os dois se conheceram no colégio e começaram a namorar. Ela se formou professora, ele passou num concurso para bancário. E assim que se casaram, tomaram uma decisão que até hoje provoca reações entre os amigos e a família. Por que é que as pessoas acham tão estranho quando uma mulher diz que não quer ter filhos? Porque se nós tivéssemos filhos, nós queríamos ter o prazer de criá-los. E um de nós dois teríamos que abandonar, vamos dizer, nossas carreiras, nossos estudos. E como nós gostávamos dos nossos trabalhos e dos nossos estudos, a gente preferiu continuar estudando e seguir a nossa carreira. Portanto, decidi não ter filhos, apesar de ter útero. Agora, em março, o casal completa 32 anos juntos. São 3 décadas de muito amor, respeito e companheirismo. Para mim, o papel do homem é estar junto, estar perto e estar na luta, para que as mulheres tenham os seus direitos garantidos, tenham liberdade de escolha e que possam viver numa sociedade igualitária. Recentemente, a vida a dois mudou um pouquinho com a chegada do Relâmpago e da Amora. Os 2 gatinhos são os novos integrantes de uma família composta por um homem gentil e uma mulher realizada. Esse respeito, respeito pelo nosso corpo, pelas nossas decisões, pelas profissionais que nós desejamos ser, quem nós queremos ser. E isso é uma construção coletiva das mulheres. E, claro, com parceria de grandes homens como o meu marido. Em Goiânia, um asilo festejou o Dia Internacional da Mulher com um atendimento de beleza para as moradoras. Só que como elas são generosas, os vovôs também aproveitaram para dar aquele trato no visual, né? O Dia da Mulher está sendo mais que especial para as idosas desse abrigo aqui em Goiânia. É que um grupo de voluntários decidiu promover o Dia da Beleza. E hoje elas estão cortando o cabelo, fazendo maquiagem, pintando as unhas, para elas desfilarem toda essa beleza, com cabelos arrumados, unhas feitas e receberem inclusive título de Miss. A Miss Simpatia, a Miss Alegria, a Miss Mais Bonita. E até os vovôs se beneficiaram, também fizeram barba, bigode, cortaram cabelo. Mais cedo eles tiveram um café da manhã bem especial. Enquanto esperam a vez de se embelezar ainda mais, eles vão ouvindo música, moda de viola, do jeito que eles gostam. Elas estão empolgadas.
Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.